Olá pessoal, aqui estamos nós falando novamente do tarô e dos arcanos maiores. Qual foi o arcano que eu tirei hoje? O arcano do louco. Aqui. O arcano do louco. Não é um bom auspício, né? Tirar o louco logo de manhã. Mas enfim, quando a gente fala do louco, a gente, né, a tradução em português, né, é uma tradução um pouco pejorativa. Mas na realidade, no significado esotérico e arquetípico dos arcanos maiores do tarô, que são aqueles que nos despertam essas imagens, né, quando a gente as observa, ele não é na realidade um louco, ele é o início e o fim das coisas, né? Ele pode indicar, sim, um bobo, mas você lembra do bobo da corte, na época medieval? Era aquele que podia falar com o rei, às vezes qualquer coisa que ele falasse, ele podia fazer graça, ele podia fazer críticas, e porque ele era louco, então a gente aceitava dele, né? É como uma criança. Aqui nessa carta, ele parece uma criança, uma pessoa muito jovem, né? Um andarilho. Ele anda pelo caminho, ele tem um cachorrinho que o acompanha, ele leva com ele um bastão e com um mínimo de roupa, porque ele não precisa. São como os moradores de rua, que muitas vezes a gente despreza, mas que na realidade são pessoas que não conseguem se encaixar na sociedade, né? Se essa sociedade constituída e cheia de regras e cheia de um progresso que leva as pessoas a concorrer uma com as outras, né? A competir uma com as outras. Na realidade, ele tem a ver também, já que ele é um começo, um movimento, ele significa, no sentido de ser uma pessoa jovem, uma criança, um início, né, um bebê que acaba de nascer, por exemplo, ele significa a inocência. Talvez também o despreendimento das coisas materiais, que talvez seja o recado que a gente pode tirar desse arcano hoje, né? O que é importante para você nesse momento? O carro importado que você tem na garagem e que você tem que correr atrás para poder pagar as prestações, porque você está todo orgulhoso quando você desfila nesse carro? Ou a roupa de grife, ou a bolsa, né? Ou as coisas que estão ali só para você. Tudo bem que são coisas que te atraem, né? São coisas que te atraem, elas foram feitas para isso. Mas eu acho que com essa quarentena nós estamos descobrindo outras coisas, né? Tem muito a ver também com o impulso, né? O impulso. Na tradição, ele começa e termina o tarô. Termina um ciclo, né? Então, tanto pode significar o início quanto o fim. Eu acho que ele é como se fosse uma outra coisa também, que eu acho, a má consciência. Sabe quando você começa a sentir dentro de você um remorso ou um arrependimento de algo que você fez e que você não foi certo. Puxa, tal pessoa, tô pensando naquela pessoa nossa, falei coisas que eu não devia, né? Quando a gente age assim, meio como um louco. Mas, de qualquer maneira, aqui na realidade, nesse tarô de Merlin, ele tem a ver com uma outra ideia. Ele fala que é o início da parte espiritual, ou seja, não está aqui na parte material, que é o mundo sublunar, mas está na parte superior da árvore da vida, que é onde nós começamos a desenvolver o nosso lado mais espiritual. E se fala do impulso e da imagem, desse impulso espiritual, ele também fala de conhecimento, ou seja, por que não fazer um curso? Por que não aprender alguma coisa? Por que não pegar um livro, uma música bonita para me instruir e para melhorar também
do meu ponto de vista, o meu lado emocional e sentimental e espiritual, e não deixar só que a parte material seja a coisa mais importante. É puramente verdade que quando falta comida, a gente não tem muito como a gente ficar meditando ou desenvolvendo o lado espiritual. A gente tem que ter o equilíbrio em tudo, né? Eu acho que também pode indicar momentos para tomar decisões, mudanças e oportunidades que aparecem e que às vezes elas requerem um pouco de se arriscar, né? Um pouco de impulsividade, que é aquela da criança. A criança pensou, já foi, né? Por isso que estão sempre correndo para cá, para lá. Porque eles não param para analisar, eles vão pelo impulso. Pode indicar que existe uma dificuldade para ser enfrentada, porque esse louco, andando por aí, ele enfrenta caminhos difíceis, ele tem que subir nas montanhas, ele pode chegar na beira de um precipício e não perceber, porque ele é como uma criança, né? Por isso que hoje em dia a gente, né, põe aqueles negocinhos nas portas e nas gavetas dentro de casa quando tem uma criança pequena, ele não pode se aproximar na cozinha, ele tem que tomar cuidado para não bater a cabecinha nas quinas, né? Então, esses cuidados é porque o louco ou a criança inocente que tem dentro de nós não conhece os perigos, né? Então nós temos que ensiná-los. E talvez agora, nesse momento, nós estávamos agindo exatamente como loucos. O recado está dizendo, olha, ainda tem muita gente agindo como um louco. Então, o quanto você pode esclarecer essas pessoas, por exemplo, que essa situação difícil que nós estamos passando é uma situação que requer conhecimento e que requer também muita aplicação, muito bom senso, despertar a consciência dentro de nós. Aproveitem, né, para fazer às vezes aquele curso que você queria. Eu quero começar a pintar. Olha, eu adoraria ter piano em casa, por exemplo, né, porque teria adorado poder voltar a me lembrar como quando eu era criança, porque a gente na minha época tinha que estudar o piano, na minha casa era piano. Tinha que botar um instrumento musical. Então, acho que isso é importante, né? Tem tantos sites por aí que estão dando muita coisa gratuita, né? Estão abrindo. Então, aproveitem. Se vocês quiserem, o curso de tarô começa quinta-feira, é a segunda aula, mas eu vou dar uma lembrança da primeira e eu mando um PPT da aula. Então, tem tempo, uma semana para estudar, para esclarecer o significado e tudo, e conforme o curso vai avançando, né, a gente vai aumentando e melhorando o nosso conhecimento espiritual. Entra no site www.astrosirius.com.br. Ele está dentro de um portal que se chama Somos Todos Um. E também clique aqui para se inscrever no meu canal, para você receber os videozinhos, né? Eu tô colocando mais o tarô por causa desse recado rápido que o tarô dá, né? Essa resposta rápida que o tarô dá. E sim, a astrologia fala que nós estamos passando por um período difícil, que lá pelo meio do ano teremos outra coisa para enfrentar, que talvez seja justamente a parte mais material e o retorno da parte econômica, né? E essa crise enorme que a gente vai ter que enfrentar. Então é isso. E olha, uma outra coisa, se você quiser mandar um recadinho, manda pelo WhatsApp. 11 962 05 1010. Fique com Deus. Tenha um dia excelente. Namastê. Fique com Deus.